Bem-vindos ao Casa Comum, aqui o encontro à quarta-feira de Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco, aqui na Renascença. Mais à frente vamos olhar para a cimeira da NATO, para o ataque norte-americano ao Irão. Para já, política interna, muito à conta também destes anúncios sobre a lei da nacionalidade e da questão da imigração. Eduardo Pacheco, começa por si, foram anúncios do último Conselho de Ministros, com o Governo, entre outras matérias, a anunciar esta unidade nacional de estrangeiros e também, sobretudo, na questão do reagrupamento familiar, é um ponto mais, digamos, mais sensível relacionado com as mudanças na lei. Deste ponto de vista, como é que vê aquilo que está previsto, quer no reagrupamento familiar, quer na questão da lei da nacionalidade? Muito boa tarde. Penso que o Governo atuou no bom sentido e estas medidas vão no bom sentido. Só tenho uma única ressalva que eu depois também poderei fazer essa referência. A situação que nós tínhamos era verdadeiramente insustentável. E o próprio ex-líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, acabou por aderir a algumas das medidas que o Governo tinha proposto, porque percebeu que o nosso desejo e a nossa necessidade de mão de obra e o desejo de receber bem as pessoas não estavam compatibilizadas com a realidade que estava a acontecer. Portanto, é preciso tomar algumas medidas. E o Governo vai. Na lei da nacionalidade, não é muito diferente daquilo que acontece na generalidade dos países da Europa. Nós tínhamos uma legislação mais favorável. A exigência para ser um cidadão português de ter um mínimo de domínio da língua portuguesa, de querer ter a mostrar conhecimento da nossa cultura, da nossa história, etc., é um mínimo. Nós não podemos ser um sítio de passagem em que qualquer um pode, de repente, ser português, independentemente de saber se nós somos uma república ou somos uma monarquia. Quer dizer, tem que haver aqui um mínimo de conhecimento. E o alargar do prazo para que esse pedido possa acontecer. Portanto, achei correto. O agrupamento familiar, eu percebo que é sempre difícil, mas eu penso que quando as pessoas ainda estão numa fase experimental, é difícil permitir que toda a família possa juntar-se, porque estamos, na prática, como nós sabemos, que esta população é uma população de família numerosa, acresce que, na prática, nós não estamos a aceitar o imigrante, vamos aceitar um conjunto muito mais vasto do que aquela pessoa que nós estamos propriamente a aceitar. E essas pessoas vêm, e muitas vezes sem trabalho, o restante, o cônjuge, nomeadamente, e depois com um conjunto de filhos cujo rendimento que o próprio pai tem não é suficiente. Estou a dizer porque sabemos que a maioria é homens e depois pedem para os cônjuges. Podia ser o inverso, mas não é o caso. A presença da família, a presença das mulheres dessas pessoas, das crianças, qual é o problema da chegada dessas pessoas? Estas pessoas, a grande maioria do que nós estamos a falar, porque nós não estamos a falar propriamente de pessoas com grande formação e que obtenham rendimentos elevados. As pessoas que nós ouvimos falar que trabalham na agricultura, que depois vivem já em condições pouco dignas, muitas vezes, porque o rendimento não lhes permite sabemos qual é o preço da habitação e de um simples quarto nas grandes cidades e mesmo já nas vilas e aldeias. Ora bem, se já é pouco digna para o próprio e o rendimento que gera não lhe permite uma vida melhor para ele próprio, quanto mais para toda uma família que aqui precisava então, viver. Famílias só para aqueles que têm posses, é isso? Capacidades e rendimentos. A partir do momento em que as pessoas têm algum rendimento que lhe permitam, eu acho que eu tenho muitas dificuldades porque sou cristão e acho que a família é o centro da sociedade. Por isso é que eu estou a dizer, eu tenho essa dificuldade, mas eu ter a família ao meu lado para passar fome, se calhar é preferível não estarem, porque ao mesmo tempo eu quero o princípio da sua felicidade mínima. Mas que sentido faz permitir família a quem tem vistos gold e não a quem trabalha na agricultura para a economia portuguesa?
Porque, em princípio, quem tem vistos gold tem precisamente o rendimento que lhe vai dar dignidade à restante família. E quem vem trabalhar na agricultura, sabemos os salários que as pessoas recebem, mas quem diz na agricultura, diz, por exemplo, aqui em transportes urbanos, Uber e Companhia Limitada, que sabemos quais são os seus rendimentos, sabemos precisamente que vivem em condições indignas, muitas vezes, e se isso é assim para o próprio, imagine o que é que seria vermos crianças a viverem nas mesmas condições. E, portanto, eu compreendo que se as pessoas melhorarem as suas condições de vida e mostrarem que têm essa capacidade, que devem vir toda a família, porque a família é essencial para a dignidade do ser humano. Antes também. de ouvir a Mariana, sobre a Unidade Nacional de Estrangeiros da PSP anunciada pelo Ministro. É bem caminho andado, quer dizer, já que nós não podemos... O erro foi destruir a estrutura que existia. Foi um erro. Porque o simples facto de nós termos... E percebeu-se que quis-se matar um problema. Mas o facto de termos um cancro não significa que automaticamente se mate o doente. E o facto de existir uma pessoa que cometeu crimes dentro de uma força de segurança própria, como era o caso, não significa que deve-se acabar com essa estrutura. Foi esse o erro. Ora bem, vamos retomá-lo era mais difícil. Vamos criar uma unidade dentro da Polícia de Segurança Pública claramente com essa missão e com a formação adequada para que as pessoas possam receber condignamente aqueles que se juntam às nossas fronteiras. A única reserva. Percebi que também vão haver restrições para os países da comunidade de língua portuguesa. E aí é que eu tenho mais restrições. Porque Portugal... Mais restrições? Tenho mais reservas, desculpe. Portugal só é o que é no mundo pela força da comunidade de língua portuguesa. Não é este país aqui à beira-mar plantado de 10 milhões que é só por si valorizado. É o que ele representa. Esta comunidade de mais de 300 milhões de habitantes, em que países que são realmente fraternos, nós não interferimos nas questões internas uns dos outros, somos irmãos em parceria e essa é a nossa força. E, portanto, tal como nós queremos ser bem recebidos em Angola ou em Timor, temos que fazer o mesmo a quem vem desses países. Isso é uma comunidade própria. E nós não ouvimos a tal sensação que já aqui várias vezes falámos, que é uma percepção que uns podem dizer que é errada, mas que ela existe, de que a imigração traz violência, traz crime, etc. Ninguém reporta isto com pessoas que tenham vindo das ex-colónias e que hoje são Estados independentes e parceiros. Vamos ouvir Mariana, vamos começar pelo reagrupamento familiar. Quais são as suas reservas, se elas existem, ao projeto do Governo? Bom, então, recuando um bocadinho atrás, nós temos alterações a duas leis fundamentais. Uma é a lei de estrangeiros, a outra é a lei da nacionalidade, e eu acho que aquilo que se pode dizer sobre ambas é bastante distinto. Relativamente à lei de estrangeiros, no fundo, são feitas duas grandes alterações. A mudança no sentido da limitação dos vistos CPLP. O fim dos vistos de procura de trabalho a não serem profissões altamente qualificadas e as grandes limitações que são feitas ao reagrupamento familiar. São estas as três mudanças que são feitas. A primeira coisa que eu queria dizer é que elas são profundamente contraditórias com aquilo que o Governo tem dito em matéria de imigração até agora. Quando falámos sobre o fim da manifestação de interesse, eu aqui chamei a atenção para o facto do Partido Socialista já estar no Governo antes a procurar limitar o peso que a manifestação de interesse estava a ter no acesso dos imigrantes. Fazendo o quê? Facilitando os vistos da CPLP. O Duarte acabou de explicar porque é que a integração é muito mais fácil, começa na língua, mas as relações históricas, culturais são imensas, e criando um visto de procura de trabalho que tinha todas as verificações de segurança. As pessoas durante um tempo podiam procurar trabalho, tinham autorização de residência, não encontrando, eram obrigadas a regressar aos seus países. O fim destes dois instrumentos, além de se ter acabado com a manifestação de interesse, vai ter uma única consequência, que é o aumento da imigração ilegal. Porque é assim que acontece quando uma economia está muito carente de recursos humanos. O Governo faz, no meu entender, um maior ataque à imigração regulada com o fim destes dois instrumentos. Não é fim, é praticamente fim, porque só as profissões altamente qualificadas o terão. No outro são grandes restrições. Estes são precisamente os instrumentos que, ao contrário da manifestação de interesses, permitem a imigração regulada, que
ajuda à integração e que cumpre as regras com que nós estamos comprometidos. O mesmo relativamente ao reagrupamento familiar. Nós ainda não conhecemos os projetos, isto é sempre bastante difícil, mas nem sequer estou certa que se cumpram as diretivas e as regras e as recomendações das ordens internacionais sobre reagrupamento familiar, e julgo que qualquer pessoa que nos esteja a ouvir compreende que uma casa ocupada por uma família é completamente diferente de uma casa ocupada por 8 e 10 homens, normalmente, que não promovem dessa maneira a sua integração. Uma nota final. O ministro António Leitão Amaro disse que, quando confrontado com as dificuldades que isto podia ser para a economia, uma vez que já hoje todos se queixam de falta de mão de obra, disse que a economia ia ter que se adaptar. Ora, esta frase só pode revelar uma grande ignorância da nossa realidade, porque nós não vamos deixar de ter trabalhadores nos lares, nós não vamos deixar de ter necessidades em setores que vão continuar, não vai haver nenhuma adaptação económica nesta matéria e que hoje em dia são profundamente dependentes do trabalho dos imigrantes, em particular das mulheres. E há muitas carências. E, portanto, eu, relativamente à lei de estrangeiros, julgo que aquilo que é aprovado é uma reação a um discurso político contraditório com os princípios que o Governo diz defender. Mas sobre reagrupamento familiar não percebi muito bem... Porque há um conjunto de regras e, aparentemente, estas são as partes muito difíceis de comentar sem conhecer o texto legislativo, mas aparentemente vai haver uma limitação e só, por exemplo, os filhos menores de idade é que poderão vir, e são limitações grandes à organização das famílias, principalmente porque nem sempre se vem na mesma altura. E repare, se o problema é que as pessoas ficam em situação de carência e precisam de apoios sociais, os números falam por si só. As contribuições para o sistema, para a segurança social, são muitíssimo maiores do que quaisquer subsídios que são hoje recebidos ou serão nos próximos tempos. E, portanto, eu sinto que há aqui um afastamento, não digo face ao PS, face à linha política que o PSD sempre teve nesta matéria ao longo dos anos. Mas no reagrupamento familiar? E no reagrupamento familiar, em toda esta... Ao contrário do que aconteceu com a manifestação de interesses, que eu posso compreender o que o Governo tentou fazer, sim, aqui parece-me que isto põe em causa os próprios princípios que o Governo deve defender. Mas não compreendo este argumento de não podem vir todos, não é execuível a vinda de famílias destes imigrantes na totalidade? Nunca ninguém traz filhos pequenos para um país se não for para lhe dar melhores condições de vida. Não é isso que a história de séculos de imigração nos diz. E, portanto, nós temos que trabalhar na integração e não limitar. A questão é esta. Todas estas três formas são três formas de entrar legalmente no país que têm já elas muitos requisitos. Ao fechá-las, o que vai acontecer, porque é a história da imigração no mundo, há centenas de estudos sobre esta matéria, é que as pessoas vão vir em condições de dependência de redes informais, porque é isso que acontece em todos os países do mundo e não parece que Portugal vai ter uma capacidade superior ao resto do mundo de imigrar. Mas defende tanto reagrupamento familiar falar da lei da nacionalidade. Com as regras existentes, por exemplo, já existem regras como é sabido, e até tem alguns requisitos e há números baixíssimos de casos de reagrupamento familiar. É extremamente difícil, já é hoje, e portanto estar a dificultar mais não vejo qual é a necessidade. Só uma nota e depois já volta a Mariana. Não, mas é que eu ainda não falei da lei da nacionalidade e é muito relevante. Mas só para dizer, eu compreendo aquilo que disse a Mariana, só que esquece precisamente qual é a realidade, que é dizer, ninguém vai trazer a sua família, os seus filhos, se for para viver em piores condições do que estão no país de origem. Isso é racional. Só que a pessoa pode não ter meios para dar essa melhor qualidade de vida, mas porque sabe que estamos a viver num Estado europeu, democrático, com uma política social fortíssima e, portanto, vai trazê-los não há nenhuma indicação que isso esteja a acontecer. O Estado Social a pagar isso. Mas não há nenhuma indicação. Temos que pensar duas vezes. Não há nenhuma indicação que isto esteja a acontecer. Nós, se desistirmos de definir políticas com base em factos, desistimos de tudo. Não há nenhum sinal de que isso esteja a acontecer. Nenhum. E, portanto, é uma limitação que tem outro objetivo. Proposta de lei de nacionalidade. Mariana, atribui-se nacionalidade e altera-se a atribuição de nacionalidade a alguns estrangeiros que residam em território nacional. Bom, aqui a principal coisa que queria dizer é que cai por terra a ideia de que estas propostas legislativas são uma resposta ao que o governo do Partido Socialista fez nos últimos 8 anos. Porque a principal alteração que é feita estava na lei desde 1983 e nunca, nem PSD,
nem PS as alteraram. E, portanto, aquela ideia de que há aqui uma resposta a uma política concreta de um primeiro-ministro e de um partido que o suportou, cai. Porque quando nós estamos a mudar uma regra que existe desde 1983, nós não estamos a questionar, ou seja, ao contrário do que se tem dito... Só para clarificar, qual é a medida de 83? É o número de anos necessários para obter nacionalidade. Os 10 anos? Que eram 6. São 6 anos desde 1983 e passam agora para 7 ou 10, conforme sejam de países de língua oficial portuguesa ou não. Mas cai por terra a ideia de que isto é uma alteração a uma decisão recente. Aquilo que nós temos em causa, que nós temos perante nós, e com os detalhes poderemos fazer esta discussão de forma mais aprofundada, é uma mudança da posição do PSD em matérias fundamentais desta natureza. Quando ainda por cima, abrindo, aliás, a porta a algo que o PSD nunca abriu, com a possibilidade de termos uma espécie de cidadãos em estágio que durante 10 anos podem perder a nacionalidade, e volto aqui, temos que ver a norma, naturalmente, a ter muitas dúvidas sobre a constitucionalidade desta norma. Finalmente, queria dizer que, aparentemente, de acordo com o papel que se distribuiu no final do Conselho de Ministros, há um conjunto de pessoas que vê alargado as condições para a obtenção de nacionalidade, que são os descendentes de portugueses. E quando nós ouvimos, por exemplo, na sequência do acidente recente com um avião na Índia, algumas críticas a serem portugueses que nunca tinham estado em Portugal eram precisamente descendentes de portugueses e que, por isso, têm direito à nacionalidade. E, portanto, nós não temos aqui uma mudança organizada por se achar que há condições demasiado benéficas para o acesso à nacionalidade, porque ela não é feita aparentemente, e eu volto a dizer que é muito difícil, com a ressalva do documento final. Queria só dar uma nota sobre a Força Especial de Polícia, Sim. Que aqui já disse uma vez. Com o fim do CEF, aconteceu uma coisa que é a segurança em matéria de imigração aumentou. E eu não tenho nenhum problema em dizer isto e tenho forma de o confirmar. Porque aumentou porquê? Primeiro porque passou a ser comandada no SSI, ou seja, no topo da hierarquia da segurança no nosso país, no sistema de segurança interna. E depois porque passou a ser responsabilidade da Polícia Judiciária, que creio que ninguém duvida que é uma polícia com enormes capacidades, muito maiores do que a PSP e a GNR, para fazer face ao tipo de crime organizado que normalmente existe nesta área. E o que é que faz a PSP e a GNR? Guardam fronteiras. Onde é que há mais situações de entradas ilegais? Na fronteira terrestre. Onde é que o Governo vai construir a Força Especial? Na Polícia PSP, que é quem não guarda a fronteira terrestre, mas sim a fronteira aérea. Isto apenas para dizer que tudo isto e a precipitação com que me parece que foi feito é muito mais um sinal para marcar terreno num debate político do que uma efetiva transformação no nosso país. Eduardo, só um remate antes de passarmos para o tema europeu. Peço desculpa, que eu gostei muito. Não. A questão da lei da nacionalidade, nós temos que nos adaptar à realidade. Quer dizer, eu costumo dizer sempre que vamos rever a Constituição, o professor Jorge Miranda é contra todas. Eu compreendo, aquilo era a obra-prima dele e, portanto, acha que aquela obra era imutável, estilo Lusíadas, para 500 anos. A Constituição tem cláusulas de revisão da própria Constituição. Portanto, por isso mesmo, quer dizer, mas ele... Eu não disse que era impossível, só disse que acabava o argumento que era por causa do Isto para do dizer António que, portanto, Costa. é normal que mesmo aquilo que possa ter sido o consenso a atribuir os 5 ou 6 anos, face à realidade que muda, as pessoas têm que atuar e mudar e adaptar e estar disponível para encontrar soluções diferentes para cada momento. Só o doutor Mário Soares dizia que só os burros é que não mudam. E portanto, é normal também que o próprio PSD possa evoluir e mudar em algumas coisas, desde que quando vão no bom sentido, é um bom sinal. E desde que as assuma, essas mudanças. Vamos ao tema europeu desta semana. Olhamos naturalmente não só da Europa, mas para o mundo, aquilo que está a passar no Médio Oriente e também na Cimeira da NATO. São dois temas, um tem a ver com a intervenção norte-americana no Irão
e, de outra perspectiva, a Cimeira da NATO, que, à hora que estamos a registrar este programa, está, no fundo, a chegar ao fim com essas percentagens em torno do investimento em defesa. Chamo também para este segmento a eurodeputada Ana Miguel Pedro. Muito obrigado, Ana Miguel, por estar de novo connosco na nossa conversa aqui à quarta-feira. Vamos começar talvez pelo ataque ao Irão. Desta perspectiva, está tranquilizada, Ana, pelo que vai ouvindo em relação a uma não escalada depois dessa ofensiva do último fim de semana e, por outro lado, parece-lhe justificada a intervenção norte-americana na forma escolhida por Washington para a desenvolver? Bom, tranquilizada não serei, certamente. O que nós dizemos é que não existe aqui uma escalada do conflito. Mas percebo que o objetivo principal dos Estados Unidos foi destruir esta capacidade iraniana de avançar rapidamente para a obtenção de armas nucleares, algo que Israel sozinho não conseguiria fazer, aliás, por causa da localização de uma das 3 instalações nucleares. Portanto, o que os Estados Unidos fizeram foi intervir para travar esta progressão acelerada do Irão após anos da obstrução às inspecções internacionais. A Agência Internacional de Energia Atómica já nem sequer conseguia confirmar que o programa nuclear iraniano tinha fins exclusivamente pacíficos. E depois foi também uma questão de oportunidade estratégica. Nós temos aqui o enfraquecimento militar do Irão, que deu aos Estados Unidos esta oportunidade, diria, rara, de enfraquecer o regime, sem provocar um conflito de grande escala. Portanto, a escolha dos Estados Unidos foi agir enquanto era possível, travar esse avanço com impacto real, mas na mesma fase em que é viável combinar a força com a abertura de canais diplomáticos futuros. Agora iremos ver exatamente se este cessar-fogo será frágil ou não, porque o Irão continua a manter capacidades ofensivas e uma rede de proxies que pode ser reativada a qualquer momento. Aliás, um dos riscos mais graves e plausíveis neste momento é que o regime iraniano recorra a ataques assimétricos e terroristas fora da região, seja em solo europeu, seja em solo norte-americano. Isto é algo que nós também temos aqui vindo a discutir esta semana no Parlamento Europeu. Ana Miguel, ainda em relação à NATO, aquilo que sabemos do comunicado, e vou ler textualmente, é que os aliados se comprometem a investir 5% do PIB anualmente em questões em requerimentos de defesa e também em despesas relacionadas com defesa e segurança até 2035. É digamos, uma declaração subscrita por os 32 membros da Aliança Atlântica. Ao longo dos últimos dias ouvimos várias vezes alguma polémica relacionada, por exemplo, com a Espanha em relação à impossibilidade de cumprir ou a conciliação disso com o investimento na área social. Em Portugal, por exemplo, o Primeiro-Ministro anunciou hoje que vai investir mais 1.000 milhões de euros em defesa até ao final do ano. Desse ponto de vista, gostava de ouvi-la sobre a capacidade de fazer este investimento e não deixar para trás as despesas sociais, por exemplo. Bom, o objetivo que sai desta cimeira é ambicioso, o que sairá desta cimeira é ambicioso, portanto é também importante nós termos aqui alguma flexibilidade que seja conseguida. Portugal chegou a esta cimeira com um compromisso claro, que é cumprir e antecipar os 2% do PIB em defesa até final de 2025 e algo que eu repito muito, portanto, com responsabilidade social, com visão económica, aproveitando também aqui esta determinação estratégica no âmbito desta profunda transformação geopolítica que nós estamos a viver. Nós tivemos anos de investimento socialista que fragilizaram as nossas Forças Armadas e o país assume agora o seu lugar entre os aliados com seriedade. Mas isto sempre assente em 2 pressupostos, portanto, nunca pôr em causa o Estado Social e nunca colocar em causa o bom desempenho da economia, se possível, reforçar esse desempenho. E ao contrário do que tem sido, por vezes, sublinhado ou defendido, investir na defesa não significa sacrificar o Estado Social, significa protegê-lo, porque sem segurança não existe qualquer democracia funcional, nem políticas que sejam sustentáveis.
Portanto, o plano português garante que estas aquisições e modernizações de equipamentos, seja infraestruturas, envolvam empresas portuguesas e, portanto, a indústria de defesa será, acima de todo, desenvolvimento e também de crescimento da nossa economia. Uma nota também para a Espanha. É que me parece que o governo espanhol chega à AEA em modo já de sobrevivência política, porque está mais preocupado com os equilíbrios internos, com os escândalos de corrupção interna, do que propriamente com a segurança coletiva europeia. Nós percebemos, tentou vender flexibilidade onde não há margem, como foi, aliás, reafirmado publicamente depois pelo secretário-geral da NATO. A Espanha tentou relativizar um compromisso que me parece inequívoco, que é a defesa não é um instrumento de tática partidária, a NATO não é certamente um palco para jogadas internas. Duarte, vamos à sua análise sobre estes dois temas, rapidamente então. Em primeiro lugar, ainda bem que houve entendimento para reforçar o valor do investimento em defesa. Sobretudo da parte da Europa, porque a segurança é fundamental para todos. Sem segurança, tudo o que era serviço normal do Estado deixava de ter razão, a economia deixava de crescer e por isso, e as pessoas veem bem isso. Basta olhar para aquilo que acontece na Ucrânia e as pessoas percebem o valor que dão à paz. É um pouco como a saúde. Muitas vezes só lhe damos valor quando a perdemos e pensamos que ontem estávamos muito melhor. E, portanto, essa segurança exige investimento. Durante anos não o fizemos na Europa porque, à conta do artigo 5º, deixávamos que outros fizessem. E, por isso, ou se iam fazendo a despesa para garantir a nossa segurança. Dar um exemplo, que algo que aconteceu há 200, 300 anos em Arruda dos Vinhos. Na altura fez-se a inauguração de um grande chafariz, que ainda hoje é o local principal da vila. E esse chafariz foi lá o rei fazer a inauguração. Era uma coisa de dimensão, o rei foi lá. E comprometeram-se os agricultores a dar um cântaro de leite para, quando abrisse a torneira, não sair água, sair leite. Os agricultores do Oeste é zona saloia, sabem logo como é que vão fazer a manha e pensaram, um cântaro de água no meio de tanto leite não faz mal. O problema é que todos fizeram o mesmo e a surpresa foi, quando abriram a torneira, é que não saiu leite, saiu água. Ora bem, aqui era um pouco igual. Todos contavam, eu posso gastar pouco porque os outros gastam e assim a nossa defesa comum está garantida. Está provado que a defesa comum não está garantida com esta nova visão da política americana e por isso é melhor mesmo nós tratarmos a nossa defesa para estarmos salvaguardados. E Espanha foi é aquele que diz ao rei que vai nu? Não. Ou é apenas e só uma posição para consumo interno e relacionado com É claramente Pedro para consumo Sanches? interno. Todos nós sabemos em política que um ponto para tentar sobreviver e desviar atenções é arranjar um inimigo externo. Isso acontece muitas vezes com os Estados Unidos. Quando os presidentes estavam em dificuldades, arranjavam um inimigo externo, atacavam a Líbia ou iam ao Panamá buscar o presidente e as atenções desviavam-se do problema interno. Ora bem, Sanches sabe que está muito atacado, está fragilizado e temos que reconhecer, como a popularidade de Trump na Europa é tão baixa, que qualquer um que lhe faça frente é logo elogiado. E as dúvidas que ele deixou sobre o artigo 5? Essa é que é o grande problema, que é porque a essência da NATO, se não isto deixa de ser NATO, a essência da NATO é defesa comum e quando um é atacado, todos os outros vão ajudar. É isso que está no artigo 5º. Mas a leitura do presidente americano parece ter dúvidas. E se nós tivermos todos dúvidas sobre isso, a NATO deixa de fazer sentido. Então temos que ir à procura de uma outra organização, porventura europeia. Finalmente, só a Portugal. Ainda bem que nós também vamos fazer isso. Eu tenho dúvidas este ano se alcançamos os 2%, mas eu penso que será alcançável, sobretudo por manobras contabilísticas, em que verbas que já eram para ser gastas e que, noutras áreas, de repente passa a ser tudo considerado defesa. Não sei se o almoço e o jantar também passa a ser considerado despesa de defesa. Contabilidade criativa. Porque sabe, quer dizer, se os militares não estiverem bem alimentados, também não podem fazer o seu trabalho. Portanto, é melhor que a alimentação também conte. E de repente, quando damos por isso, tudo é defesa e rapidamente nós atingimos os 2%. Mas não é essa a filosofia. A filosofia é investimento real. Investimento real. Quer em recursos humanos, quer sobretudo em recursos materiais, como está visto agora nos recentes conflitos, como são fundamentais. E aí, não é em 6 meses que isso se faz, mas temos 10 anos para o fazer. E em 10 anos, sobretudo, se tivermos a capacidade de uma política proativa,
fomentar a criação de indústria europeia e nacional nesta área. Porque não é para ir comprar armas aos americanos, espero eu, que é isso que o Presidente Trump está a pensar. E aí Mário Draghi dizia, no seu relatório, temos que investir na indústria de defesa europeia. E eu acrescento, e portuguesa também. Mariana, muito rapidamente então. Bom, relativamente ao tema do Irão, julgo que nós não temos ainda sinais suficientes, nem de que o cessar-fogo tem eficácia suficiente, precisamos de mais tempo, mas muito menos de que o que aconteceu nos últimos dias vá conduzir quer à melhoria da situação naquela região, quer ao regresso do Irão às mesas de negociações. Não temos sequer ainda informação, ou temos pelo menos dúvidas de várias fontes da efetividade daquela operação no atraso do caminho do Irão para poder ter uma bomba nuclear. E, portanto, precisamos de um pouco mais de tempo. Eu tenho dúvidas que esta agressividade seja o melhor caminho de chegar à única coisa que ao longo da história recente do mundo levou a uma efetiva afastar da ameaça nuclear, que é a diplomacia. Tenho muitas dúvidas que esta situação e o agravar da condição de a existência de guerra, de bombardeamentos, de atingir civis, possa levar àquilo que é a única maneira como até hoje conseguimos impedir o crescimento do nuclear, que foi através da diplomacia. Sobre a NATO. Relativamente à NATO, a cimeira, olhando para os relatos, é muito próxima daquela que aconteceu em 2018, onde aliás também já aí Espanha tinha resistido bastante aos números que estavam a ser postos em cima da mesa. E por isso parece-me que a notícia mais significativa das últimas horas, e reforço que estamos a gravar antes ainda de acabar das conferências de imprensa, que no caso de Donald Trump são sempre muito informativas e portanto dificultam muito as conclusões. Com esta ressalva. Mas com esta ressalva, julgo que a grande novidade é essa dúvida permanente quanto ao artigo 5º, o que me faz concordar com algo que disse aqui o Duarte Pacheco, que é que todo o esforço que os países europeus e Portugal também vão fazer nesta matéria para atingir estes níveis deve ser feito reforçando a capacidade de defesa europeia e, sendo europeia, de cada um dos países, ou seja, apostando em tecnologia e em capacidade que, caso se conclua que no fim o artigo 5º tem uma interpretação que só Donald Trump lhe dá, deixe a Europa mais protegida. Ana Miguel, só uma nota em relação ao artigo 5º, a ideia de Trump, antes destas conferências de imprensa, tentou dizer, bom, nós estamos convosco a 100%, reconhecendo que a sua declaração no avião tinha colocado algumas dúvidas. Estas dúvidas estão aclaradas no seu espírito, Ana? Eu creio que a credibilidade do artigo 5º não está em causa, mas obviamente depende da nossa seriedade também em cumprir os compromissos com a nossa própria segurança. Nós estamos a viver um período talvez mais imprevisível desde o fim da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra Fria. Temos a questão russa na Ucrânia, as tensões globais, seja no Médio Oriente, seja no Indo-Pacífico. Portanto, a União Europeia reconhece hoje que precisa de assumir maior responsabilidade na sua segurança e autonomia estratégica. E quero também referir, porque não o posso deixar de fazer, que nos últimos 10 anos nós em Portugal tivemos uma subexecução que ultrapassa, na área de defesa, que ultrapassa os 3 mil milhões de euros no programa de defesa. Com este governo e com o CDS na pasta de defesa, conseguimos uma inversão desta tendência de saída, por exemplo, de militares das Forças Armadas, mais investimentos e parcerias em fabricação de apoio de material militar, melhores salários, apoios a militares e ex-combatentes, o maior apoio sempre ao Exército através do PRR, com 31 milhões de euros para recuperar alojamentos e escolas do Exército. São alguns dos muitos exemplos que marcam o esforço deste governo e que este governo tem feito na defesa. O reforço do investimento na defesa em 2% do PIB também já aqui foi feito, referido até ao final do ano. Será um grande esforço para Portugal, mas nós estamos concentrados em cumprir esta meta, sabendo da meta agora até 2036 Muito obrigado. Dos 5%. Muito obrigado, Ana Miguel. Pedro, eurodeputada aqui nesta participação no Casa Comum, que regressa na próxima semana.